Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui com o nosso querido amigo Guaraci, com o livro Missionários da Luz. Então, para começarmos, iremos começar com o nosso preparo, que a Isabela vai fazer para a gente. Boa tarde, gente. Eu tirei um pedacinho do capítulo 13, que diz assim, capítulo que a gente vai estudar hoje, que diz assim: é sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é a nossa benfeitora. A dificuldade é a nossa maior mestra. O adversário, um instrutor eficiente. Modifica as vibrações de teus pensamentos. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Então, essa passagem do capítulo, ela vem trazer para a gente o quanto que as dificuldades, não só nos nossos relacionamentos, como na nossa vida, elas têm por objetivo nos ensinar, nos fazer evoluir, nos fazer crescer. Quando Jesus diz para a gente amar o nosso próximo, não é necessariamente só quem é próximo da gente, só quem é nosso amigo, só quem a gente gosta. Assim seria muito simples, né? A gente tem que amar também as nossas dificuldades, as nossas desafeições, as pessoas e as situações que a gente não fica e não tem uma afinidade tão grande. E esse é o trabalho que faz a gente evoluir, que faz a gente crescer. Enquanto a gente não tem capacidade de amar verdadeiramente, que a gente trate com caridade, que a gente trate com respeito. Enquanto a gente não tem capacidade de ficar verdadeiramente feliz pelas nossas dificuldades, que pelo menos a gente entenda que elas servem a um propósito. E isso já é o começo. Então, esse foi o preparo, meus amigos. Boa tarde, muito obrigada por vocês estarem presentes. Vamos para a nossa prece inicial. Obrigada. Vamos fechar nossos olhos, concentrar no aqui e no agora. Pai de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, que nesse momento que estamos nos concentrando para mais um estudo aqui com o nosso querido amigo, que nos trouxe esse estudo com todo amor e dedicação. Pedimos, Pai, para que a espiritualidade de luz possa abençoar nosso lar, preparar esse ambiente para esse estudo e que possamos absorver todo o conhecimento aqui que nos ajudarão nas nossas provas diárias, nos nossos conflitos internos. Obrigado, Pai, pela essa oportunidade de aprendizado. Que toda a espiritualidade amiga esteja conosco, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Guaraci, é com você. Então, gente, agradeço aí mais uma vez, né, da gente estar junto. Eu estou tentando resolver aqui com o Felipe, mas ele não está respondendo. Eu vou deixar aqui que, se ele responder, já sabe o que eu quero. Tá? Então, vamos lá. Amigo, tem só que a gente que compartilhar a tela novamente. Você lembra como é que faz? Não, tem que compartilhar de novo? Isso, Sim. que quando você saiu e voltou, saiu o compartilhamento também. Isso. Nessa telinha com a setinha, aí depois em tela inteira. Peraí. Tela inteira e agora compartilhar. Muito bem. Vamos pegar aqui, então. Foi. Estamos vendo. Está vendo, né? Uhum. Então, gente, olha só. Esses 10 capítulos, está dando para vocês verem bem, né? Sim. Esses 2 capítulos aí, 13 e 14, são os capítulos mais interessantes que eu conheço, né, desse livro Missionários da Luz. Por quê? Na verdade, quando André Luiz escreveu esse livro, o Chico psicografou, quase ninguém tinha noção disso, né? Como que funciona uma encarnação, como é que é a técnica da reencarnação,
sabe? Então, esse capítulo aí, e o outro, né, 13 e 14, ele dá para a humanidade uma instrução que a humanidade não tem. Só quem detém isso são os espíritas. E, provavelmente, alguém que estuda doutrina secreta, assim, mais profundo, que nem comenta isso. Doutrina secreta, ainda para muitos, é secreta, né? O Espiritismo consegue trazer isso de forma clara e objetiva para nós. Então, eu digo para vocês aí que, olha, é uma das coisas mais interessantes, né? Senti-me ditoso e emocionado quando o Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, a casa do Adelino e da Raquel, que são os que vão receber o Segismundo. Você já deve conhecer essa história. Quando eu estudo isso aqui, eu tento trazer para todos uma coisa nova, sabe, dessa função aí. Adelino e Raquel, eles eram casados no passado, e o Segismundo, né, que é esse que vai entrar agora, ele se interpõe entre eles e começa a ter um caso com a Raquel, né? Aí o Adelino descobre, aí acaba que o Segismundo mata o Adelino. Então, veja bem, agora, para resolver essa situação, o Adelino e a Raquel, de novo, na nova encarnação, estão juntos, e agora vão receber o Segismundo, que é o que, na verdade, foi o grande problema do casal no passado. Ou seja, a espiritualidade, então, vai ajustar isso aí pelo amor. Tá? Isso aí é muito complicado. Eu estava vendo aqui, outro dia, foi ontem, me mandaram um vídeo aqui de uma pessoa que se diz espírita, sabe? Não sei se ela é espírita, mas ela estava explicando o seguinte, que na hora da reencarnação, o espírito escolhe os pais. Então, o espírito escolhe os pais, tendo em vista que uma criança qualquer lá chegou para os pais e disse: eu escolhi vocês como pai. Então, isso pode causar confusão, tá, gente? Numa reencarnação, na verdade, isso é tudo acertado entre pais e filhos. E é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, porque está tendo aqui uns sites, né, uns youtubers aí, dizendo espíritas e dando informação complicada, informação errada. Então, a gente tem que saber, por isso tem que estudar esse negócio aqui. Senão nós vamos ser divulgadores de coisas erradas, que não deveriam ser desse jeito, né? Então, aqui, pela primeira vez, o André ia tomar conhecimento de um fenômeno, né, reencarnacionista, né? Então, ele viu que esse Herculano é o que estava lá conduzindo essa reencarnação, né? O Alexandre foi chamado só para ajudar. Então, ele verificou que esse Herculano já estava lá esperando, né? E trouxe, né? Cumprimentou o companheiro, dirigiu-se ao meu orientador, dizendo: Segismundo veio em minha companhia e espera-nos lá dentro. Então, vejam vocês, vai acontecer a reencarnação, já está definido. Então, o espírito que vai reencarnar já está lá, dentro da casa, né, que vai recebê-lo, e isso já foi acertado antes, é bom entender isso. Essa coisa, a gente não tem como dizer assim, isso pode ou não pode acontecer no mundo espiritual. Nenhum de nós tem essa possibilidade de dizer isso. Eu vejo, às vezes, pessoas falando, isso não pode, isso não pode. Não vamos entrar nisso, sabe, meus amigos, porque a gente pode estar falando, né, uma coisa que é inverdade. Então, o que a gente entende é o seguinte, nesse caso, o Segismundo já está lá esperando. O Segismundo é um espírito mediano, né? Não é daqueles maus, aqueles trevosos, nem daqueles superiores, é um espírito mediano. Então, nas encarnações, isso aí conta muito. Que tipo de espírito é esse que vai reencarnar, né? Então, o desencarnado abraçou Alexandre chorando convulsivamente. Por que isso acontece? Muitas vezes, na hora da encarnação, o espírito tem muito medo, porque ele vai ter que enfrentar uma outra realidade. Ele está lá no mundo espiritual, todo protegido, está entendendo a vida, como é que funciona e tudo, e agora ele vai voltar ao corpo físico numa frequência, porque a gente tem que pensar que um lar cria a sua própria frequência, então ele vai entrar naquela frequência e ele é uma frequência que está contrária a ele, às vezes, e ele vai ter que vencer aquela situação. Sabe? Então, isso é algo que nós precisamos de saber, é o seguinte, quando vai reencarnar alguém, qual é a frequência que está aguardando por ele? Sabe? Será que é uma frequência inteiramente favorável ou tem algum empecilho? No caso do Segismundo, tinha
o empecilho, né, do pai dele, que a gente vai ver aqui na frente. Olha, acalme-se, meu amigo, né? Então, Alexandre falando para ele, quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores, se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Então, era o caso dele, né? Aí vai acontecer um fato interessante, né? Que ele vai dizer que eu reconheço que eu fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Né? Então, Adelino, apesar das promessas na esfera espiritual, aí que está o ponto. Adelino, apesar das promessas, ou seja, não foi o Segismundo que escolheu, quero ser seu filho. Não, não foi isso. Eles têm um acordo lá no mundo espiritual. Esse acordo do Adelino pode ter sido feito antes dele reencarnar, que provavelmente foi, eu não me lembro se é, mas ele provavelmente acertou isso antes de reencarnar para resolver esse negócio, né? Para ter esse perdão. Então, lá antes, a família estava jantando, né? Aí aquele petitinho lá é o filho do casal, o Joãozinho, que é o primogênito, né, do casal. Estavam jantando e a gente observa que o nosso Adelino estava com a cabeça meio assim, estava meio preocupado. E do lado de cá, a gente vai ver uma informação, né, que o casal não está bem, né? E vai ser nesse momento que eles terão um encontro sexual para fazer acontecer a gestação do Adelino. O casal não está bem. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam da mesa e percebem que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. Outra coisa diferente e nova para nós. Então, eu tenho filhos, né? De vocês provavelmente também têm. Então, o que acontece? Nós vamos dar um certo ponto de hereditariedade para o nosso filho, que vai passar pelo gene. Agora, você fala assim, será que isso é mecânico, né? Quando, ao encontro dos gametas, o gene vai automaticamente oferecer ao novo reencarnante um projeto de corpo? Aqui parece que tem um adendo aí. Porque a substância dele, de pensamento mau, podia envenenar, né, aquela coisa ali do... Gente, só vou atender o Felipe para me ajudar aqui. Oi, Felipe. Aqui ele vai me ajudar. Oi, Felipe. Oi, pai. Como é que eu faço? Vira a câmera. Clica aí para poder virar a câmera. Espera um pouquinho, eu vou lá. Gente, eu vou arrumar aqui, só um minutinho, tá? No celular, pai. Clica no celular, pai, para virar a câmera. Sabe como é que clica? Isso, agora me mostra a câmera. Não, pai, você clicou de novo. Isso, agora me mostra a tela do computador. Só um instantinho, tá, gente? Eu vou fazer isso aqui. Só um minutinho. Tá sim, olha. Tira o dedo da câmera, pai. Peraí, que eu tenho que achar onde que tá, que eu não tô vendo. Eu já achei, já. Distancia o celular do monitor. Distancia, o máximo que você pode. Tá. É esse aqui de baixo, ó. Ele tá assim. Entendi. Uhum. Como é que eu faço isso? Não, para poder fazer isso aí é muito complicado. Então deixa. Primeiro, se muta aí. Não, pode deixar que vai ser isso mesmo. Já combinei com eles aqui. Eu vou fazer sem isso, tá? Porque senão eu vou perder tempo aqui. Pode deixar, filho. Obrigado. Tá bom, obrigado. Quando eu chegar em casa, eu arrumo isso, tá, pai? Tá bom. Então vamos continuar. Tá bom, aqui. Pai, beijo. Você também. Chegou para vocês aí, gente, de novo a tela? Estamos vendo, sim. Sim, estamos vendo, sim. É porque ele virou aqui, ontem ele mexeu aqui, deve ter virado. Bom, vamos lá. Então, essa coisa da substância, destrua a substância da hereditariedade. Isso é novo, gente. Não se tem essa informação, tá? Então, eu preciso compreender por quê. Nessa questão de hereditariedade, a gente tem que entender que o espírito também vai fornecer a hereditariedade dele próprio. Então, eu não vou ser exatamente a mistura do meu pai e da minha mãe, tá?
Isso aí é bom saber para não... Né? Então, ele fala, é natural que o Alexandre falou, né? Porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios, né? Em face da necessidade do regresso à carne. Então, aqui ele está falando do Segismundo, que tem levado muito longe o fenômeno, acentuado os próprios sofrimentos, né? Com as inquietações injustificáveis. Veja como é que é difícil, gente, não é nada fácil. Eu sei de uma encarnação, eu andei lendo isso talvez uns 40 anos atrás, eu li um negócio que dizia o seguinte, que Francisco de Assis não precisou de ninguém para fazer a encarnação dele, não precisou dessa turma aqui. Então, ele mesmo fez, ele mesmo resolveu, essa coisa toda. Mas isso é para espírito, né, de uma envergadura diferente, né? Bom, aí tá, acalme seu amigo, né? Então, é o que o Alexandre falou para ele. Não devemos perturbá-los, né, emitindo forças magnéticas de desalento. O Alexandre falando para esse casal aqui. Então, não vamos deixar complicar a vida mais do que já estava complicado lá. E por que isso estava acontecendo? Exatamente pela aproximação do Segismundo com o Adelino. Que o problema maior era Segismundo e Adelino. Que a Raquel gostava dele, né? A Raquel traiu o marido, né, por causa dele. Agora, o Segismundo com a Adelina é complicado. Foi complicado isso. Nós começamos a gravar hoje um podcast, né, sobre obsessão. Tá? E eu estou tentando colocar nesse podcast muitos detalhes que, às vezes, a pessoa não sabe sobre obsessão. Isso é um tipo de obsessão. Tá vendo? Um obsedia o outro e a nível inconsciente. É uma obsessão inconsciente. Então, por que estava tendo dificuldade? Por causa da obsessão. Imagino que, quando o Adelino desencarnou da outra vez, ele ficou obsidiando, né, o que ficou com a mulher dele. Então, cria-se esse vínculo obsessivo, e agora reflete aqui. Por isso que é importante que a gente não guarde raiva, né, de ninguém ou de situação nenhuma. Né? Então, os dois estavam discutindo sobre negócios, que não dava certo. Mas esse foi o pano de fundo, né? Porque, na verdade, o processo era a aproximação do Segismundo. Então, quando o casal está para engravidar, quando a mulher está para engravidar, e hoje já fala o casal engravidar, esses encontros vão acontecendo naturalmente. Certa feita, eu fiz uma palestra, e quando eu vi, o salão estava lotado de crianças. Sabe? Aí eu perguntei, mas quem são essas crianças? São os que vão reencarnar na região, aqui na cidade ou na região. Então, eles já estão se ambientando com um centro espírita, né, que eles podem procurar depois, e ambientando com a cidade, ambientando com a família. Então, há essa ambientação dos espíritos. Né? Em verdade, a condição dele, né, é pior, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo a garantir bons propósitos. Tá? Isso aqui, para nós, significa o seguinte: cuidado com a tua casa, né? Cuidado com o teu ninho doméstico. Ele é muito importante, muito. Sabe? E também falei isso hoje no podcast que eu estava gravando. Vamos cuidar do nosso ninho doméstico porque ele é atrativo, do bem ou do mal. Sabe? Todas as dificuldades existem? Claro que existem, não tem ninguém aqui nesse planeta que não tem dificuldade. Mas não vão fazer disso, né, um caos doméstico. Né? Bom, o chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar repousantes de pensamentos, de alívio e tudo. Por quê? Porque o menino começa a conversar com o pai. Então, Alexandre aproxima-se e dá um passe no pequeno Joãozinho para despertar o interesse sobre a conversa dos pais, para que, com suas perguntas pueris, consiga desfazer o mal-estar, melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento do casal. Aqui é uma coisa assim, sensacional, sabe? O que a espiritualidade faz para resolver certas dificuldades? Então, quer dizer, o casal estava complicado, não seria por eles, mas seria pela criança. Então, o Alexandre vai lá no menino, né, e fala com ele, olha, né, dá um passe e pede para ele participar. Então, ele começa a conversar com os pais. Isso ameniza.
Gente, vocês sabem por que Papai do Céu pôs criança no mundo? Vocês sabem disso? Responde aí. Oi? Oi? Vocês sabem por que Papai do Céu põe criança nesse mundo? Não? Não. Nos planos superiores não tem criança, não, tá, gente? Lá nos planetas superiores, Sim. não tem esse negócio de criança, não, tá? Por que ele põe criança aqui no planeta Terra? Por que a gente tem que nascer assim? Seria para sensibilizar e despertar a paternidade e a maternidade? Seria, Mateus, praticamente para melhorar o ambiente espiritual do planeta, não é só da casa, não. Entendi. Porque a criança, ela traz esse sentimento de ternura, né? Ela traz essa coisa de aconchego, de conforto, de segurança, proteção, né? Então, isso modifica muitos planos, sabe? Eles fazem isso pelas crianças e pelos animais. Meu amigo, Oi. deixa eu te interromper, a gente recebeu uma pergunta pelo WhatsApp. Posso ler para você? Pode. Ela falou assim, professor, o espírito pode desistir da encarnação quando já está no processo de crescimento como feto? Pode. Se sim, é muito comum, como podemos ajudar o espírito a não querer desistir? Pois é, poder pode, né, Bela? Agora, eu não sei como é que é isso, se ele pode sair ou não sair, mas que pode. E muitas vezes o espírito desanima antes mesmo de começar a gestação, né? Eu tenho um amigo no mundo espiritual que ele é teatrólogo, né? Quando eu trabalhava com teatro, ele conversava muito comigo. E ele falava comigo que ele tinha uma peça lá que ele apresentava, essa peça era como um trabalho dele, e chamava O Desencarnante que Desistiu. Então, ele conta, né, que o encarnante, né, que desistiu. Então, ele conta que muitos espíritos desencarnados desistem na hora da prova, sabe? Tem medo da prova. Isso acontece mesmo, né? Agora, já no útero também acontece, né, do espírito desistir e ir embora. Agora, essa quantidade, né, essa possibilidade, eles não explicam isso para a gente. A gente tem que tomar cuidado, né? Essa pessoa que perguntou, a gente tem que tomar cuidado para não colocar as nossas apreciações quando não se tem uma base para fazer isso. Então, os espíritos não dão essa estatística para nós. Quando, né, que isso acontece e quantas vezes acontece. Eles não falam isso. Mesmo porque eles teriam que limitar uma possibilidade. Por exemplo, quantas vezes acontece isso no Rio de Janeiro? Quantas vezes acontece isso em Juiz de Fora? Então, eles não têm, eles não podem fazer uma abrangência, senão fica muito difícil, com números muito altos, e a gente perde a noção. Quando o número é muito alto, você perde a noção daquele valor, né? Então, é preciso de saber isso. Provavelmente acontece muito, sim. Na minha família, eu tenho certeza que uma pessoa já estava grávida e eles tiraram o filho, porque ela estava completamente sem noção da responsabilidade que aquilo dava para ela. Ela começou com umas atitudes muito estranhas, né? E, com certeza, eles tiraram essa criança. Essa criança não reencarnou. Provavelmente, a criança não queria também entrar naquele clima. Então, a gente tem que entender, né, que os espíritos que estão reencarnando hoje, gente, são espíritos antigos, não são nada de espírito novinho aí, não. Tudo espírito antigo. Que ideia é essa, Joãozinho? Né? Não me sinto entristecido. Porque o menino falou com o pai, você está triste por quê, pai? Aí ele falou, não estou entristecido, estou, aliás, satisfeito, né? Como o nosso último dia no passeio à serra. Veja como é que ele muda completamente o status, né, o status de referência mental do Adelino. Então, o Adelino estava muito chateado porque o negócio não deu certo. Quando o garoto entra na história, ele vai lá no passeio da serra, que está na lembrança dele, está na memória dele. Então, quer dizer, ele linka a criança com o passeio da serra e desanuvia o pensamento pesado. Está vendo que trânsito interessante isso aí no campo da psicologia? Uma criança resolve o problema que o adulto não resolveria, porque a criança é uma referência diferente. Por isso que eu falei antes da importância da criança no mundo, né? Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes é preciso calar para melhorar. Porque quando ele pergunta para o pai, a mãe fala, não tem nada disso, seu pai está bem e tal. Mas
ela falou isso para ajudar o menino. Na verdade, o menino é que estava ajudando a eles. Sabe? Essa coisa é muito séria, porque eu vejo muitos pais chamar os filhos de pirralhos, pentelhos, né? Esses adjetivos bem pejorativos. Nossa, tome cuidado com as crianças. Né? Ontem eu estava no ambiente lá no quartel, meu filho teve a formatura dele ontem, né? Eu estava lá no ambiente, do meu lado tinha uma menininha, que o irmão dela também estava formando. Essa menininha, ela foi de uma graciosidade que eu falei, nossa, como a criança é importante nesse processo, nesse projeto, aqueles pais tudo apavorados. E Juiz de Fora ontem fez 1 grau, para vocês terem uma ideia, fez 1 grau. E eu estava sem blusa, lá não sabia que ia esfriar de uma hora para outra. E todo mundo naquele estado tenso, né, do frio. E a menininha toda feliz da vida lá, batendo papo, dando uma outra expressão a todo mundo, né, que estava ali naquele lugar. Mamãe ensina... Então o menino vai falar, a mamãe me ensina todas as noites a rezar por você. Quer ver? E abandonando o talher, instintivamente olhou para o alto de mãos postas e recitou, meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida, dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia sem ser. Vocês acham que foi o menino que fez isso? Ele falou, né? Mas provavelmente foi o Alexandre que induziu. Veja que coisa interessante. Esse início do capítulo ele é muito, muito bonito, muito forte. E ele é muito instrutivo para todos nós, sabe? Para a gente saber como lida em casa, como lida com crianças, como lida com a vida em si, né? Então, aí o Adelino vai dizer, né? A palestra do João fez menor de bem. Não, foi só o André Luiz. A palestra do João fez menor de bem. Trazia o coração desalentado, o preço. Eu mesmo não saberia definir, desculpa, é o Adelino mesmo, né? Eu mesmo não saberia definir o meu estado d'alma. Há muitos dias, minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente com alguém que se aproxima de mim. Quem era? Né? Era o filho dele, o Segismundo, na qualidade de vigoroso inimigo. Por quê? No inconsciente dele, o Segismundo era inimigo dele. Então, por isso que eles reinassem pais e filhos, para tirar essa ideia da inimizade do passado. Então, é com o amor que você resolve as dificuldades, né? O amor cobra a multidão dos nossos erros, como dizia Pedro. Por vezes, rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade, enfrentando as máscaras humanas que lutando noite inteira, que luto, né? A noite inteira em sonhos cruéis. Ele já estava no clima de receber um antigo inimigo, um antigo homicida dele, né? O que assassinou lá no passado. Isso não é forte, né, para o espírito, quando o sujeito tem uma agressão tão violenta quanto essa, isso não sai tão facilmente. Né? E só se o espírito é muito, muito, muito iluminado, muito, muito evoluído já, aí ele não vai guardar, mas o espírito mais mediano, ele vai guardar assim. Por isso é que nós temos que tomar cuidado de como nós lidamos com o outro, sabe? Isso é uma coisa muito séria. Lidar com o outro. Às vezes eu não preciso de dar um tiro no outro, nem dar uma facada no outro, mas eu posso dar um olhar que facilita, né? Ou que faz o mesmo efeito de um tiro ou de uma facada. O outro, meu amigo, é meu irmão, é filho de Deus. Temos que tentar entender isso. Tenho tido receio de mim mesmo, tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim, que é o Segismundo, né? Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente alguma coisa. Então, é o processo da aproximação. Vai tendo aquela aproximação complicada ali entre eles. E tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas, ou seja, é a memória da encarnação passada, que não está resolvido no delírio. Isso aí provavelmente se resolverá, eles devem ter encarnado até hoje, né? Isso aí provavelmente se resolverá com o tempo. Só com o tempo, com os afetos, trazendo nesses afetos à tona, tirando a sombra que encobre os afetos, né, é aí que vai se resolver essas coisas. Tá? Então, ele achava que essa sombra ia assassinar, por quê? É a memória dele. As nossas memórias ficam muito fortes ainda em nós. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão do pavor. Entretanto, fujo sempre, num misto de ódio, repugnância, né, pelo tempo, né, que ele teve lá do passado deles.
Veja que coisa, né? Como é que é sério quando eu guardo mágoa de alguém, quando eu guardo rancor, né? Essas coisas aí que me infelicitam, né? Então, quando menino, esse é o Adelino falando, quando menino, a minha mãe me educava na ciência da prece, ensinando a curvar-me diante da vontade do Altíssimo. Sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava confiante no pé da carinhosa mãe, implorando bênçãos do alto. E depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil da concorrência do pão de cada dia, e desde então perdi a crença pura que sinto necessidade de retomar. Olha só, vocês aí, eu tenho a Bela, que está fazendo medicina, né? E tem já algumas pessoas que já não têm mais o que estudar, só está agora trabalhando, né? Como o meu caso, né? Então, vejam vocês, em todos os casos, em todas as nossas situações na vida, nós não podemos perder essa confiança em Deus. Sabe? Porque aconteceu com o Adelino isso, ele perdeu a crença pura e precisa retomar essa crença. Sabe? Nesse conjunto da cultura individual, quando você estuda crenças e valores, isso aí que sustenta o indivíduo. Porque, no fundo, é ele que tem que se sustentar. Né? É o indivíduo que tem que se aprumar para a vida. Ninguém vai fazer isso por mim. Eu tenho o auxílio do médico, do médium, do terapeuta, enfim, mas eu que tenho que fazer. Isso depende de mim. E quando eu não tenho essa estrutura, dentro das minhas crenças e valores em níveis superiores, aí eu desabo, a pessoa desaba terrivelmente. Então, nós não devemos deixar isso acontecer conosco. Então, está difícil? Entenda uma coisa, é difícil para todo mundo, não é só para você. Né? Você está numa dificuldade, num grau que provavelmente uma outra pessoa não suportaria o grau da sua dificuldade. Em compensação, você seria muito superior ao grau de uma outra dificuldade. Então, cada um tem a sua história. Essa coisa da cultura individual, que não é muito comentado, né, nas palestras públicas, enfim, isso tem que ser analisado. Qual é a minha cultura? Quais são os meus conteúdos em crenças e valores? Porque só assim eu me estabeleço como um ser individual buscando algo de nível superior para a vida, que todos os empecilhos que aconteçam não me abalem, certo? Hoje, Joãozinho, papai rezará conosco, isso é a Raquel falando, né? Iluminou-se o semblante do pequeno, de intraduzível alacridade, contemplou a mãezinha, enternecida, observou. Então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se com delicadeza, que Herculano classificou de inabitual. Ou seja, mudou o clima, né? Completamente mudou o clima. Então, veja você aí na sua casa. Tem momentos que são difíceis, sabe? Mas você tem que entender que tem os espíritos te ajudando, os espíritos familiares. Se você der atenção, não ficar com aquela coisa do ponto de vista, né? Eu sou assim e penso desse jeito e ninguém tem nada comigo, então nós podemos ter dificuldades de ajuste, mas se abrir um pouquinho que seja, eles ajudam. Né? Não devemos nem podemos forçar em ninguém e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando a preparar com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência próxima. Então, eles vão preparando, gente, isso é muito lindo, né? Eles vão preparando o casal naquele que está mais claudicante, né? E preparando o espírito. Então, veja que uma reencarnação é um negócio muito complexo, né? Tem que ter técnica para estudar, para realizar essa reencarnação. Não é assim de qualquer jeito, né? Teve a relação sexual e o espírito entra dentro da mãe e vamos que vamos, não é desse jeito. No mundo espiritual não funciona assim. Essas posturas que muitas vezes nós tomamos são posturas nossas e que não condizem com o que a espiritualidade faz. Tá? Alexandre sabia conduzir a prece elevada e comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. Comentava-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres,
O chefe da casa está agora interessado em cultivar as doces emoções daquele dia. Teve que fazer essa preparação, né? Teve que fazer, porque senão não aconteceria essa reencarnação. Ou então seria muito complicado. Então ele vai falar que passou a orientar agora o Segismundo, da conduta mental dele, prepara, né, para ele preparar com todos os recursos que estivesse ao alcance dele para o êxito da experiência, né? Então, outros amigos espirituais das personagens daquele drama, entre as duas esferas, também chegaram ao ninho doméstico, acentuando a alegria da camaradagem fraternal. Você vê? Então, os espíritos também vão chegando para ajudar, né? Para dar aquela força naquele momento interessante. Nossa, é muita ajuda, né, que os encarnados possuem. Só, minha gente, vou dizer para vocês que pouca gente sabe disso, tá? E eu fico vendo, às vezes, certas palestras, né, em que as pessoas, às vezes, dificultam até o entendimento do próprio encarnado, com umas palavras muito empoladas, sabe? Aquela coisa do encantar o outro, né? O encantamento do outro é muito perigoso para quem encanta. Porque o encantado, ele é uma criança espiritual, não se deixa levar pelo encantamento. Agora, quem encanta tem que tomar cuidado. Sabe? O palestrante, quando ele termina a palestra, o outro tem que levar, pelo menos, né, alguma coisa. Agora, se ele não levou também, e o palestrante fez o máximo que ele pôde, aí o problema é de quem ouviu, né? Então, o encantamento é uma coisa muito perigosa, e as pessoas andam muito procurando isso aí. Houve mudança de quando Alexandre chegou para o momento seguinte. Então, as coisas melhoravam, né? Então, Alexandre de Luiz Herculano se aproxima de Segismundo, o qual se encontra visivelmente abatido. Está lá o coitadinho, né? Está aqui, ó, todo abatidinho aqui. O casal Adelino e Raquel tomava a refeição na tarde com seu filho primogênito. Então, aqui a gente voltou um pouquinho, né? Então, quando eles chegaram lá, a situação do Segismundo era essa, e o pai, futuro pai dele, estava naquela situação também complicadíssima lá dos pensamentos dele. Então, veja o clima que ficou e o clima que se organizou depois, que o Alexandre, um sábio lá da espiritualidade, induziu o menino a realizar. Por isso que o menino ali foi importante. Se não tivesse essa criança ali, provavelmente seria mais difícil. Valorizemos as nossas crianças, sabe, gente? Valorizemos, elas são pontos referenciais de ajuda da espiritualidade para conosco. Então, motivados pelas presenças dos mentores espirituais, aquela família iniciou a modificação do ambiente através da prece, que motivou a elevação de frequências, construindo um ambiente propício ao trabalho da reencarnação. E aqui, a Alexandre falou, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino, relativamente à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal, em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento e rogativa congregaram-se como parcelas de luminosas substâncias a se reunirem num todo, derramando sobre o leito conjugal quais correntes sutis de forças magnéticas, revigorantes e regeneradoras, né? Então, a esposa do Adelino, né? Eles foram dormir, e a esposa do Adelino, então, sai do corpo, né? E a avó dela estava lá, né? Que estava ajudando no processo, né? Não se surpreenda, cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção da nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho dessa noite. Né? Essa moça, a Adelina, a Raquel, ela só via a avó dela, né? Não via mais ninguém. Por quê? Porque aquele momento era o momento do afeto. Gente, estudar afeto é muito interessante, né? Muito importante. Precisamos nos interessar por este estudo, tá? Estudo dos afetos. Então, o afeto ele vai funcionar na razão direta da necessidade. Então, por isso que nós não podemos ter inimigos. Porque quando eu tenho um inimigo, eu cubro o afeto, como a sombra. Por exemplo, o meu inimigo foi meu amigo do passado. Então, eu tenho aquele afeto construído com ele.
eu gosto de colocar, quando as pessoas me perguntam o que é um afeto, eu falo que é o campo de veludo do sentimento. Então, por exemplo, eu tenho um afeto, aí eu brigo, fico inimigo, eu cubro aquele afeto, mas o afeto fica lá. Tá? Então, na hora da minha necessidade, das determinadas coisas, eu tendo esses afetos todos livres, né, porque eles têm coloração, né, eles vão do infravermelho ao ultravioleta, então, dentro da coloração do meu afeto para com aquela circunstância ou aquela pessoa, eu posso receber uma ajuda. Então, as frequências se buscam para me ajudar. Por isso que eu não devo ter inimigo. Lembra quando Jesus falou, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam? Jesus estava dizendo isso. Olha, você tem que deixar o seu campo de afeto livre, porque você vai precisar em determinadas circunstâncias. Então, aqui no caso, foi a avó dela, né? A avó dela chegou e ela, com afeto da avó e tudo, não se sabe qual o nível desse afeto, mas atingiu a percepção da Raquel. E aí, o Alexandre vai dizer, olha, ela não está vendo a gente, por quê? A construção do afeto dela para com esse grupo de espíritos, Alexandre, André Luiz, Herculano, ainda não era de uma intensidade maior. Então, ela foi na intensidade do afeto. Agora, ficou entendido, gente, esse negócio de amar os inimigos? Sabe, o Evangelho de Jesus é extremamente fantástico. Né? Sim, verdade. Né? Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Isso é lindo, gente. Isso é um respeito pelo outro. É uma coisa fantástica, né? do Alexandre. Então, olha, ela não está nos vendo, mas nós vamos fazer a nossa parte, porque quem faz o que pode recebe o salário da paz. Essa frase me marcou muito quando eu estudei isso a primeira vez. Né? Se eu fizer o que eu puder, eu tenho direito à paz. Né? Então, nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente, não apresentava, tal qual a consorte, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade, enquanto seu olhar vagueava no quarto angustiado e espantadiço. Quer dizer, a Raquel era de uma situação, o Adelino de outra. E ele já não conseguia ver nada, né? Então, o Alexandre vai aproveitar, vai dizer, olha, está examinando a lição? Repara as singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. Sabe, às vezes a gente, pessoas começam a dar opinião na vida dos outros, na vida do casal, principalmente. São diferentes. Por mais que estejam próximos naquela encarnação, né, a ponto de dividir um leito, eles estão mentalmente diferentes, cada um na sua busca. Lembra quando eu falei do conjunto de crenças e valores? Aí está a resposta. Então, Adelino tem o seu conjunto de crenças e valores e Raquel tem os dela. E esses conjuntos estão empanados por ideias negativas ou não? Até que ponto eu empano as minhas crenças e valores? Né? É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos da carne, pode ver a avózinha, com quem se encontra ligada no mesmo ciclo de elevação. Adelino, está vendo? Aqui, esse texto aqui, com quem se encontra no mesmo ciclo de elevação. Ou seja, os afetos se encaixam. Porque as frequências são as mesmas. Então, tem hora que você olha para uma pessoa e fala assim, eu não consigo gostar daquela pessoa. Então, qual que seria o ato seguinte? Tentar construir um afeto com aquela pessoa. Porque se eu já tenho esse afeto com aquela pessoa, está empanado por algum motivo, aquela coisa vai sair, aquela sombra vai sair. Ninguém resiste a uma vibração de amor, né? Então é isso. A gente tem que entender. Se eu não estou bem numa situação, é por quê? Né? Os nossos círculos de elevação não estão comuns, não estão em conjunto.
Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo com quem se encontra imantado pelas forças do ódio. Olha que interessante. A Raquel pela força da elevação dela com a avó e Adelino pela força do ódio com Segismundo. Viu? Coisa complexa que é isso. Né? Então, se via. Então, o Adelino podia ver o Segismundo. Daí os pesadelos que ele tinha. Está ficando claro, gente? Eu não estou vendo vocês, está tão estranho isso aqui, que eu não estou vendo ninguém, mas está tudo claro? Tá sim, tá claro. Para mim tá claro. Tá ótimo, Guaraci. Beleza. Tá claríssimo para mim. Maravilhoso. Vamos continuar, então. Alexandre, aproximando-se dele com amorosa autoridade, estendeu-lhes as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver o nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos em convulsivo pranto. Vocês já pensaram se nós não pudéssemos contar com essa espiritualidade superior aqui? Como é que a gente ia se ajeitar? Não ia ter como a gente caminhar. Né? Por isso é que, quando os espíritos estão no processo de elevação, já com conhecimento, né, eles têm que ajudar muito aqueles que estão ficando na retaguarda. Eu sei que na evolução funciona assim. Eu tenho que preparar o meu próximo passo na evolução. Então, eu estou num degrau da evolução. Muito bem, eu transito naquele degrau. Só que eu tenho que estar atento ao meu próximo passo, né, onde que eu vou dar. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ajudar o que ficou no degrau de baixo. Então, a evolução funciona assim. Eu transito no meu degrau, ajudo o degrau de baixo e preparo o degrau de cima. Complexo, né? Por isso que muita gente desanima, suicida, sabe? Muita gente briga, muita gente desaparece. Tem pessoas que, sei lá, elas gostam de ir para o mato, né? Ficar lá naquelas casas longe de todo mundo, porque não querem fazer isso. Então, se a vida me coloca numa situação, eu tenho que ir naquela situação, porque é aquela que está me proporcionando fazer esse trânsito no meu degrau, no degrau de baixo, no degrau de cima. Sabe? Na evolução dos animais, a gente vê isso. Vê que o animal está numa espécie, ele está preparando a outra e trabalhando aqui para quem está ficando na de baixo, que é onde ele já tem autoridade para ajudar. Aqui o Alexandre, né? Ele provavelmente está preparando o degrau de cima dele, mas ajudando quem está no degrau de baixo. Isso também é uma lição fantástica, tá? É assim que recebe os irmãos mais infelizes, né? É assim que te porta ante os desígnios supremos. Você vê que eles são contundentes, não são aquela coisinha de ficar passando a mão na cabeça da gente, não, né? Onde puseste as noções da solidariedade humana? Por que fugir os mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, que a gente estava falando, né, dos afetos, que é muito bom trabalhar com afeto só. Conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Veja como é que eles trabalham essa questão da evolução. Aqui a gente fica parado, né, fazendo o comum do dia a dia, sem perceber que nós estamos nesse movimento. Isso se assemelha muito à nossa visão do entorno. Então, para nós, uma montanha, ela está parada, quando, na verdade, ela não está parada, ela está em movimento. Só que o movimento dela é tão lento que eu não consigo ver. Não consigo apreciar o movimento dela. Eu aprecio o movimento da onda do mar, que é mais rápido. Mas tudo ao meu redor está em movimento. Então, nós estamos em movimento nesse processo evolutivo. Tá? E esse processo aí de receber o Segismundo, o Adelino vai crescer no processo evolutivo dele. Por quê? Porque vai transformar o ódio em amor e receptividade. Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Ou seja, ele faz o comparado, né?
Ele sempre coloca, na evolução, a gente tem sempre que comparar a minha posição com a posição do outro. Sabe? Sempre essa questão do eu, tu, né? Então, eu estou na minha evolução, eu tenho que ver como é que o outro está na evolução quando ele está próximo de mim. Se ele está próximo de mim, é porque ele precisa das minhas frequências. Ele precisa da minha possibilidade, do meu conjunto de crenças e valores, do meu fator frequencial. Então, eu tenho que fazer de tudo para que aquela criatura que está do meu lado, naquele momento, seja beneficiado por mim. Sabe? Porque quanto mais eu beneficiar, mais eu serei beneficiado. Ou seja, vamos imaginar que eu estou com uma pessoa com um problema muito sério do meu lado. Eu emito para essa pessoa uma ajuda. Essa ajuda tem um potencial de frequência. Vai lá e volta para mim e me potencializa ainda mais. Então, quando eu comecei a ajudar aquela pessoa, eu tinha 5,1. Quando eu terminei de ajudar, eu tenho 5,2. Então, veja que a ajuda ao semelhante me potencializa. A gente vai estudar isso em Jung, ele fala muito claramente sobre isso. Sem ser espírita, né? Ele já falava isso. Tá? Ó mensageiros dos céus, tenho medo, muito medo. Aí já é o Segismundo. Né? Algo existe entre este homem, não, é o Adelino ainda. Algo existe entre esse homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, tá vendo? Tudo memórias dele. Aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre. Deixa eu dar um exemplo para você, Belinha. Você vai lá no shopping, aí alguém vai lá e pisa no teu calcanhar, aí te machuca a cabeça, você vai para o pronto-socorro, né? Lá para a UPA. Aí você chegando lá, dói a beça. Nossa, doeu a beça. Não guarda a memória disso não, sabe, Bela? Porque isso aí vai te prejudicar lá no futuro. A gente não deve guardar memória de coisas ruins, negativas. Às vezes é até difícil pensar desse jeito, né? Porque quando a coisa marca a gente de uma maneira profunda, é difícil a gente não aprender a não guardar essa memória. Não é? Exatamente. Ficar revivendo ela, né? Como é que é, Matheus? Fala. Não ficar revivendo ela através de você ficar lembrando. Isso, exato. É importante que a gente entenda o seguinte, se alguém pisou no meu pé, eu precisava ser pisado. Eu estava com o pé no lugar errado. Entendeu? Então, a gente não pode fazer a vitimização, senão eu guardo memória disso. E se eu guardei memória disso, eu posso sofrer lá na frente. Talvez não com aquela pessoa que pisou, mas com outra situação, sabe? Então, tem momentos assim que são dramáticos na vida da gente, dramáticos. Se a gente ficar guardando as memórias daquele momento, eu fiz visitas a doentes, hospitalizados, acamados, eu ajudei até a desencarnar lá uma pessoa uma vez, fazendo prece, essas coisas, né? Os espíritos pediram. Então, quando terminava a visita, eram em torno de 10 visitas por semana, nos sábados. Quando terminava a visita, eu já não lembrava de mais nada, eu não sabia onde eu fui, com quem eu fui, para fazer o quê, porque se eu guardasse memórias, eu ia ficar com a doença. Eu não sei, Bela, se na faculdade de medicina eles ensinam isso, que o médico não pode guardar memórias, né, dos atendimentos que ele faz, para ele não entrar no clima daquilo. Uma vez eu conversei com um médico, ele me explicou isso, que eles são orientados a não guardar essas memórias. Porque a marinha tênue, né? Entre a gente não guardar as memórias e não se envolver, mas não deixar de ser empático. Isso. Uhum. Então, porque senão a gente acaba doente, né? Não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. Tá vendo aqui? Tem intromissão de força negativa e destruidora no campo íntimo da alma, que é o caso dessas memórias. É sempre possível transformar o mal em bem quando há firme disposição da criatura no serviço da fidelidade ao Senhor. Gente, esse capítulo é fantástico demais, né? É muito bom. Este é o nosso amigo Segismundo, que necessita da tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino não hesitou. E, embora grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra, né, do Segismundo, comovido. Estava aí, então estava feita a aproximação agora emocional dos dois. Mas veja você, vamos voltar lá atrás. O Herculano estava tentando, não conseguiu, você viu? No princípio ele fala assim, está muito difícil. Quando o Alexandre chega lá, ele fala para o Alexandre, está muito difícil o encontro dos dois. O Alexandre fez isso com calma. O Alexandre foi lá, botou o menino para fazer a prece, depois foi lá, deu lá uma ajuda no leito do casal,
depois, agora ele está influenciando o Adelino, explicando para o Adelino, e a coisa está funcionando. Esse é o fator do espírito superior. Então, o espírito superior, ele tem essa facilidade, né, de resolver questões confusas, complexas entre nós. Por isso que a gente deve conhecer essa existência desses espíritos. O ex-homicida inclinou-se, respeitou-os e beijou-lhe a mão. O ato espontâneo de Segismundo conquistaram. Depois a gente vai ver isso em figuras, tá? Então, um ato espontâneo de Segismundo conquistaram. Ou seja, um momento dirigido por alguém que sabe dirigir o momento. Resolve a situação. Começa a resolver, né? O organismo perispiritual de Adelino parecia se desfazer-se de pesadas nuvens. Lembra quando eu falei para vocês do afeto? O afeto tem a nuvem que cobre, mas tem o afeto. Então, agora vai desfazendo aquela nuvem, ou seja, aquela nuvem do desafeto vai saindo. Que ele fala aqui, né, são pesadas nuvens, que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas, e radiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Pronto, mudou Adelino. Adelino é outra pessoa agora, né? Herculano, disse André Luiz, já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações nos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Vejam vocês, tudo preparado, né? Tudo acertado, através até de gráfico. A gente já viu isso no outro estudo, né? Quando a gente falou sobre o centro de reencarnação, né, que estavam fazendo os gráficos. Mas aqui, aí esse responsável pela encarnação já tem o gráfico do moço na mão. Então, ele vai ter um problema cardíaco, porque ele deu um tiro, né, no Adelino no passado, então ele vai ter esse problema, essa moléstia do coração. Então, na estrutura, na formação do corpo físico, alguma coisa lá, que vem do perispírito, né, lesado pelo ato dele, vai impedir que o corpo, nessa área, esteja completamente organizado. Em algum momento, essa frequência passada que ele traz no perispírito vai interferir no corpo físico. Ou seja, as nossas moléstias de hoje, né, se não foram aquelas causadas nessa encarnação, porque muitas vezes são, já está mais ou menos acertado. É o drama que a gente vai viver. Eu sempre falo muito de drama e tragédia. Drama é uma coisa, tragédia é outra. Drama é aquilo que eu tenho que sofrer, que eu tenho que passar. E o drama me liberta. A tragédia é quando eu faço. Tá? Então, uma pedra caiu na minha cabeça não é tragédia, é drama. Agora, se eu pegar a pedra e tampar na cabeça de uma pessoa, é tragédia. Tragédia é para mim e drama para ele. Então, tragédia é sempre a pessoa que cria. E drama, ela recebe as influências daquilo que fez para um acerto. Né? Então, aqui, ele está mostrando o drama que ele vai ter. Né? Vai sofrer grandes perturbações dos nervos cardíacos. Mormente, os nervos do tônus. Ô, Bela, explique-se para mim o que é nervos do tônus, que eu não sei, não. Eu também não entendi isso, não, amigo. Entendi que ele vai ter alguma doença cardíaca, né? Vai ser cardiopata. Eu penso que esse nervo do tônus, eu não sei, está vindo na minha cabeça o seguinte, nós temos um conjunto de plexos, né? E esses plexos são que tonificam o corpo, que acertam o corpo, né? Então, pode ser isso. Mas vamos em frente. Cada homem, como cada... Amigo, desculpa, é que também tinha uma outra pergunta aqui sobre aquela hora que você estava falando de perdoar, eu vou ler para não passar muito do timing, né? Tá. Ela disse, professor, eu queria muito saber perdoar, mas não consigo. Digo que perdoo, mas não esqueço. Professor, o que é perdoar? O que é de fato isso? Perdoar é tirar a sombra do afeto. Porque quando você não perdoa alguém que já foi afeto seu. Né? Alguém que já chegou para você já conhece, você já criou um nível de afeto com essa pessoa. Então, enquanto essa pessoa fez uma coisa que você não gostou, e assim tem que observar a origem dessa questão. Será que não fui eu o condutor desse processo negativo? Porque, às vezes, assim, inadvertidamente, eu mexo com a pessoa num lugar que ela não gosta de ser mexido. Eu vou lá na ferida espiritual dela, ferida
moral, ética dela, e a pessoa reage. Quando ela reage, às vezes ela reage de uma maneira muito intensa, aí eu fico com raiva. Mas eu que provoquei aquilo. E aí eu fico com raiva e falo que eu não vou tirar essa mágoa de mim, que é essa sombra que eu ponho no afeto. A melhor maneira é tirar isso, esquecer isso e voltar a ser afeto. Sabe? Essa pessoa que você está dizendo que você não perdoa, busca entender o que aconteceu entre vocês. Porque eu posso te garantir 100% que de graça não aconteceu. Em algum momento, né, você praticou isso. Se você não identifica nessa encarnação, com certeza é de outra. Então, chegou para você e essa pessoa chegou cobrando, né? Então, você faz o seguinte, não guarde isso como uma agressão, porque foi só um acerto de contas ali. Então, o importante do perdão é que eu me liberto com aquele acerto de contas. Eu não fico guardando aquele processo do acerto de contas como algo negativo. Não, eu largo para lá. Passou, né? Graças a Deus, já resolveu e vamos em frente. Sabe? É assim que é a vida. Senão nós vamos ficar aí presos, né? Sabe aquele degrau que eu estava falando, degrau da evolução? Senão a pessoa fica transitando naquele degrau, não ajuda quem está atrás e nem tem condições de ajudar quem está na frente. Só que tem uma hora, porque a vida é dinâmica, ela vai me empurrar, ou para trás ou para frente. Ou ela vai me jogar para trás, para eu ir lá resolver, tem que saber, para depois sim eu pegar de novo o degrau que é meu, que eu não perdi ele, né, ele é meu, mas eu vou ter que ir lá embaixo ajustar primeiro. Esse é determinismo. Então, preciso não guardar essas memórias de desafetos. Não guarda isso, porque isso é complicado. À medida que a humanidade for crescendo, ela vai entendendo isso. Eu sei que grandes professores de filosofia falam muito sobre esse negócio de afeto. Eu já assisti muitas aulas sobre isso. Né? Pessoas inteligentíssimas, mas eles não linkam isso ao crescimento espiritual, à evolução. E nós temos que aqui linkar com a evolução. Eu preciso ir para frente. Enquanto eu estiver guardando desafetos, eu não vou conseguir ir para frente. Porque ir para frente, eu tenho que ter pré-requisito. E às vezes esse próximo frente que eu vou ter, eu dependo daquele ponto ali estar limpo. O afeto está ligado ao sentimento, eu preciso de estar já resolvido com aquele sentimento. E aí o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ir. Os outros vão, eu fico, até que a vida vai lá e me empurra. E o empurrão da vida dói que dói. Nossa! Cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo. E cada mente é como um céu. Isso é lindo, gente. Nossa, cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária. Mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos desse mesmo céu, procedem faíscas destruidoras. Assim, a mente humana. Dela se originam as forças equilibradas e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Então, ele faz uma comparação aqui do trovão, né, do relâmpago, e da mente também. A mente tem esses momentos de relâmpago e trovões. E isso perturba o andamento, né, o trabalho das células. Tá? E essa mente só será nublada se eu permanecer, né, no erro. Se eu não quiser resolver meus desafios. Porque a ignorância não cria essa tempestade. Ela pode criar coisa nublada, mas tempestade não. Porque a ignorância é o desconhecimento. Então, no momento em que eu consigo entender uma coisa, aquela nuvem dissipa. Então, é isso aí que se precisa saber. Para que as informações que a espiritualidade nos trazem não fiquem no campo religioso, né? Nada disso. Você deve estar satisfeito, né? É chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Sim, estou grato. Não se esqueçam de mim. Tenho receio. Não asilo o monstro do medo no coração. É hora da confiança e da coragem. Ouça, Segismundo. Se você guarda alguma preocupação, divida conosco seus pesares. Fale de tudo que constitui dificuldade em seu íntimo. Abra tua alma, querido amigo.
lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. Está vendo aí? O Alexandre falando para o Segismundo, rapaz, o negócio é o seguinte, você vai nascer. Se você levar para lá algum detrito mental, vai ser complicado você arrumar isso depois. Isso pode já ter alguma coisa na tua infância. Você pode chegar para o teu pai e dizer, eu não gosto de você. Sabe? Ou então você pode chegar para tua mãe e querer ficar só com a sua mãe por causa do seu passado. Então, limpa tudo. Agora serão seus pais. Então, entenda isso de uma vez, para que você, quando chegar lá, não entre nesses desatinos, né, da mente, sabe? Então, foi a ajuda quase final ali de conversa com o Segismundo. Os espíritos construtores começam um trabalho de magnetização do corpo perispirítico no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. E o Segismundo parecia cada vez menos consciente. Não nos fixava com a mesma lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Sabe que na hora do nosso desencarne a gente fica meio perturbado, né? Segundo os espíritos explicam. Aqui também, no nascimento. A gente fica meio perturbado, e vai deixando aquela coisa do plano espiritual para o plano físico. Né? Então, ele se assemelhava já a uma criança. Né? E depositando Segismundo no braço da entidade, que fora na crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel, acentuou, seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. Ou seja, puseram o Segismundo agora em forma de criança, e provavelmente em forma de feto, né? E botou na mão da avó da Raquel. Então, agora vai acontecer um encontro do casal, né? E logo após, a Raquel vai receber essa criança que vai renascer por ela. Veja que respeito, né? Muito respeito. Na hora que eles entram para o quarto, ninguém pode entrar. Eu lembro de ter lido isso também. Ninguém pode entrar, porque o caso era só dos dois, né? Então, depois, sim, feito isso, a Raquel vai deixar o corpo físico, né? Pelo sono, e aí vai acontecer o encontro, né, dela com o feto. Olha que coisa bonita, né? Então, os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo, tá vendo aqui? O corpo dele vai diminuindo, até chegar uma criança. Olha que bonito. Deve ser lindo ver isso, né? Herculano, Alexandre está aqui. André Luiz está aqui, não sei se é esse aqui. Bom, depois, quando a Raquel deixa o corpo, vamos pegar o de baixo. Então, naquela noite, a união genésica de Adelino, né? Então, Alexandre olha os espermatozoides, né? Que estão ali naquela busca do óvulo, tudo orientado pelos espíritos, minha gente. Tudo orientado. A Raquel está bem dormindo lá, ó. E o Alexandre vendo aqui como é que, escolhendo naturalmente, ajudando, né? O espermatozoide que vai fecundar o óvulo, que vai dar a melhor condição, né, do corpo futuro do Segismundo. Aqui, a Raquel já está dormindo, então o Alexandre entrega, né, para a avó dela o Segismundo. Aí a avó dela passa para a Raquel. Nossa, que coisa bonita, né? Então, dentro de toda aquela sublimidade, olha os espíritos, tudo iluminado, tem nenhum obsessor aí, tudo iluminado, ajudando, né? Naquele processo maravilhoso. Acredito até que nessas encarnações de baixo teor, né, espiritual, provavelmente tem um obsessor aí no meio, né, tentando perturbar. Mas olha que coisa bonita, né? A criança é entregue para a mãe. A partir daqui, a Raquel vai ter um compromisso com esse espírito e a Adelina também. Né? Bom, vejamos o sexo. Agora ele vai dar uma aula sobre sexualidade, muito interessante. Olha, vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Então, essa união de qualidades, que o Alexandre chama isso, né? União de qualidades novas, enfim, entre os astros, chama-se magnetismo planetário da atração entre as almas, e entre as almas denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecido como afinidade. É lamentável, continua o orientador gravemente, que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta
tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para vórtices de prazeres inferiores. A grande parcela hoje da humanidade, né, está fazendo isso, né? O sexo é só para prazer inferior, que é prazer dos instintos, das sensações. E deixar essa coisa da procriação, né, aqui de lado. Não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Com relação a esse trabalho que o Alexandre faz lá com ele sobre sexo, ele é muito importante. Eu só peguei algum ponto aqui, só para uma referência, mas vale a pena ler lá no capítulo 13, né, o que ele fala sobre sexo. É muito, muito forte, muito bom a gente saber. Que até aqui, as pessoas não conhecendo, né, quando a pessoa chega até esse estudo, ele praticamente não conhece nada. A partir dali, terá muito mais cuidado com isso. Nesse quadro daqui, é vendo, né, o gráfico dele, né? Então, agora aqui, acabou o processo, né? Então, o Alexandre, né, e o André Luiz vão embora, né, que terminou, e agora vai começar o serviço, né, da construção, que é feito por construtores, né? Então, eles vão ficar lá, eles vão ajudar o Segismundo até os 7 anos. Depois, o Segismundo vai tomar uma posição de diferente lá para a vida dele, porque ele vai ficar com 8 anos. Tem estudos hoje muito avançados no campo das, como é que eles chamam? A crise dos 8 anos. Então, os psicólogos, pedagogos costumam não entender por que a criança, aos 8 anos, pode ter umas crises estranhas, né? É porque é a hora que ele assume, né, a reencarnação dele. Bom, capítulo 14, né, é a proteção. Então, vamos a ele, né? Observei interessado a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação e anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. Quando você estuda o Rupert Sheldrake, que é um cientista britânico, ele diz o seguinte, que o corpo físico ele é formado no útero através do campo morfogenético. Esse campo morfogenético é o mesmo modelo organizador biológico que a ciência já aceita, os geneticistas aceitam isso, e que nós chamamos de perispírito. Então, ali, através do perispírito, esse corpo novo vai se formar, né? Mas vai seguir exatamente a forma perispiritual, certo? Então, a engenharia orgânica reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Então, aí que está. Para nós chegarmos a ser um espírito capaz dessa técnica, né, de ajudar na formação do novo corpo, nós temos que entender muito de anatomia, fisiologia e não só do corpo físico, mas também do perispírito, dentro daquilo que for possível conhecer. Então, essas pessoas são altamente capacitadas. Agora, tem uma coisa que nos anima, que você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? É muito tempo de estudo. Mas dizem que lá no mundo espiritual você aprende, num ano, o que você demoraria 10 anos aqui para aprender. Então, tem essa atenuante, né? Que fica mais fácil e mais, assim, animador para a gente, né? Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover os empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Então, você trabalha aquilo lá, então você tem um compromisso. Agora, esse compromisso seu é dividido com o reencarnante e com os pais, principalmente com a mãe.
Então, você vai ajudar de tudo, né? Você vai fazer o melhor da sua parte, para que, se houver algum problema nessa gestação, que não seja por conta da falha dos construtores, dos espíritos construtores, mas por outras situações, né? Isso aí é bom saber, por quê? Porque numa gestação, os pais são corresponsáveis, como os espíritos são corresponsáveis com o fato. Então, você tem um fato aqui, que é a criança em gestação, né? Que é o feto. E você tem 2 níveis de responsabilidades, os encarnados e desencarnados, todos para ajudar aquela nova forma. Pensar que todos nós tivemos isso, né? Quando nós viemos de volta para cá. O aborto, muito raramente, se verifica obedecendo a causas da nossa esfera de ação, dos espíritos. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Então, olha que nível de compromisso que é isso. Agora, se esse compromisso é muito grande, você imagina a recompensa também, né? Quando não procederam de semelhantes modos no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando as organizações psíquicas que lhes são peculiares. Ou seja, é um crescente psíquico, sabe? Nós vamos crescendo psiquicamente através das encarnações, através da evolução, através daquilo que nós conseguimos entender do complexo da vida. Então, todo mundo é responsável por isso. Daí que não vale ficar nessas falácias, né, que indignam as pessoas, sabe? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu prego, né, porque eu tenho compromisso com isso. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. Então, Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-la com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na experiência, no molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos superintendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenares da alma encarnada. Então, quantas vezes ela já foi mãe, né? Então, agora é só quase uma repetição, modificando, claro, os padrões vibratórios da atualidade. Para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas, como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Então, é claro que ele estava dizendo isso no metade do século passado. Hoje, muita coisa modificou nisso tudo aí, hoje nem sempre, né, é dessa maneira, mas é necessário que todos, né, tanto pai quanto mãe, tenham esse compromisso, né, assumido. Os encarnados se alimentam diariamente de formas mentais. Isso aqui, gente, é profundo. Vamos tentar entender, olha. Os encarnados se alimentam diariamente de formas mentais sem utilizarem a boca física, valentes da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que ele é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio do próprio ser, né? Nos efeitos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Ou seja, o alimento bucal, né, ele é o mínimo. O que mais alimenta é o alimento mental. Com quem eu ando, onde eu vou, fazer o quê, para que eu vou lá, como eu me situo, onde eu estou, né? Eu me alimento daquele meio, ou eu tenho minhas reservas, é aí que está.
Porque se você pensar bem, o alimento que a gente ingere por dia é pouco em relação aos trilhões de células que precisam de potências, né, de energias. Então, é muito pouco que a gente alimenta pela boca, mais é alimento mental. E aí eu vou deteriorando, eu vou complicando, eu vou limpando o meu organismo. Dependo das minhas escolhas, né? Dependendo muito das minhas escolhas. É muito bonito, né? Uma taça de champanhe, né? Aquele cálice de vinhos, tudo é muito bonito. É bonito aos olhos, mas terrível para o organismo. Guardem isso. Quando encarnado, nunca sentiu perturbação do fígado. Quando você estava encarnado, né, estavam conversando os espíritos, você nunca sentiu uma perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa? Por que a desarmonia orgânica, se na hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade? É que, em tais momentos, o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada, se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesma, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Então, isso aí, ele dá aqui uma lição de vida para a gente. Como é que eu estou, né, nessa condição e tudo, como é que eu trabalho as minhas emoções, como que eu trabalho os meus níveis de busca de prazer. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxima da sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo, em primeiro lugar para fecundá-lo, não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética. Eu lembro quando eu estudava lá no ensino médio, né, que as pessoas falavam, os professores diziam isso, que era uma corrida. O que fosse mais ágil, né, mais hábil, ele chegaria primeiro, mas não é bem assim, né? Não é assim, é aquele que tem mais sintonia magnética. Por isso que é importante nós percebemos, né, como que nós estamos. Eu gosto muito daquela fala do Sócrates, que ele tirou, né, lá do templo de Delfos, né, conheça-te a ti mesmo. Quem é você? Hoje eu estava assistindo uma aula do Amit Goswami, e ele estava dizendo isso, né? Você tem que saber o que você quer da vida. O Goswami hoje é o maior físico quântico da atualidade, né? Então, o que você quer da sua vida? O que você propõe para você? Porque você está gerando energias e gerando sintonias. Essa é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro da mesma espécie, por causa dessa sintonia magnética, né? Complexo, minha gente, muito complexo, é um capítulo muito complexo isso. Se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atração na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nos referimos aqui a problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Porque, nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades da nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei da biogenética, dentro de certos limites, ajustando as disposições e o caminho dos objetivos especiais. Vamos entender isso aqui. O espírito vai reencarnar. Ele precisa de certa condição física, né, para exercer as ações dele. Mas só que a mulher está muito desequilibrada, vai ser a mãe. Então, ela vai atrair sintonias também magnéticas desequilibradas. Então, a espiritualidade pode dar um ajuste ali, naquele momento das aproximações, né, e da construção do corpo. Porque, senão,
Deus ficaria aí à mercê dos homens, que são complicados, né? Ainda complicados. Por isso mesmo, por ele saber que nessa fase nossa de evolução, nós ainda trocamos alhos por bugalhos, então a gente pode cometer muitos enganos. Por isso que tem essas vertentes, né, de ajustes. Chegaram visitas e foram esclarecidas depois do 21º dia. Então, até o 20º dia não podia ter visita lá, de desencarnados, claro. Muitos desencarnados queriam visitar, né, a Raquel, a Adelino, o Segismundo, mas não podiam. Só a partir do 21º dia. Então, depois disso, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora. Isso quer dizer o seguinte, nos 20 primeiros dias, o embrião está se atingindo, né, um processo, né, de configuração que dê para o futuro corpo aquilo que o espírito precisa. Nossa, isso aí é bem complexo também, né? Aí, a partir disso aí, porque se antes as visitas podiam interferir magneticamente lá. Agora, a partir daqui não, já tem a base, né? Então eles podem ser visitados, né? Salientando que a esse tempo, ambos, mãe e filha, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Por enquanto, nosso amigo Segismundo não pode afastar-se e da nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigado a permanecer junto de nós a pequena distância. Então, onde que a Raquel ia, o Segismundo ia junto com ela, em feto, né? Depois de um certo tempo, eles podem separar-se, né? Naquelas horas do sono físico. Mas aí, enquanto, nesses 20 primeiros dias, não. Reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram, em tudo, semelhantes aos serviços que acompanharam na sessão de materialização dos desencarnados. Tomava-se o concurso do interessado, valia-se da colaboração da Raquel, que tomava funções de médium da vida, que naquele caso tomava a função de médium da vida. Aí isso aí é a mãe, tá, gente? Muito bom saber isso, né? As mães são médiums da vida. Eu já tinha lido isso nesse livro, né? E tomado isso como uma referência para palestras, né? Então, a mãe é a médium da vida. E agora, nesse momento, nós estamos entendendo, né, que o pai também é esse médium da vida. Com o transcurso dos dias, formava-se um novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto plastodérmico inferior, obedecendo às disposições do molde vivo, eu tentei achar esse plastodérmico, não achei, mas achei essa coisa aqui, né, que seria um modelo em organização, tá? Então, é mais ou menos isso, pelo que eu entendi do que ele disse aqui, né? Então, prosseguindo as observações, verifiquei, obedecendo às disposições do molde vivo, enrolava-se apresentando os primórdios do tubo intestinal, né, tá aqui, ao passo que o folheto superior tomava o mesmo impulso para formar os tubos epidérmicos e nervosos. Então, é essa visão, mais ou menos, que se tem dessa criança em formação, desse feto, né, em formação. O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se, dando origem ao estômago e às alças de várias espécies, revelando, em seguida, determinados movimentos de invaginação interna e externamente. Organizava aos poucos as estrias inferiores e superiores, constituídas de pregas, vilosidades e glândulas. Claro que tem que ter um modelo para fazer isso, né? E o modelo é o perispírito, viu, gente? É ele que vai modulando isso aqui, para que a força da vida se atue aqui. Não seria possível descrever as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Segismundo. Trabalhavam com zelo inexcedível, desenvolvendo vastos sistemas de garantia das organizações celulares. Por vezes, nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada, e observei que sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se através, né, daquelas pessoas, né, daquelas ações. Então, vejam vocês que, em todos os momentos, os espíritos superiores ligados, né, a esse trabalho estão pedindo a proteção de Jesus. O que é um Cristo, né, minha gente? O que é um Cristo planetário? Você imagina? Ele ajuda essa turma toda, né? Responde a todos os pedidos. A gente nem imagina, né?
como é que isso é possível. O trabalho assumir a característica de verdadeira revelação divina, para fixá-lo em particularidades, seria preciso esquecer a finalidade doutrinária de nossas singelas observações, resvalando para o campo da técnica propriamente dita, esforço descritivo esse que tem sido objeto de longas considerações dos tratadistas dos assuntos e que devem seguir ao investigador de puras informações de ordem material nos setores da inteligência. Isso aí, sabe, botando isso aqui, como dizia lá minha avó, em miúdos, né? É dizer o seguinte: se você quiser ir além, amigo, estude, né? Se interesse. A primeira célula da fecundação estava transformada num verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. O embrião revelava-se notavelmente desenvolvido. Então, prosseguia a célere a formação de vários departamentos cerebrais, a preparação das glândulas sudoríparas e sebáceas, os órgãos autônomos, os vasos sanguíneos, os músculos e os ossos. Estava sendo feita a coisa. Aqui tem a linha do tempo, né, da reencarnação. A arquitetura espiritual do corpo físico, que são os gráficos, né? Depois a aproximação com os pais, depois a redução perispiritual, a concepção, né? E os primeiros dias de gestação aqui, né? E os 9 meses a criança nascendo. Então, isso aqui foi um gráfico que eu achei interessante, gostei muito, né? De mostrar esses passos, né? Da reencarnação. Tá? Então, isso aqui são as preparações, né? Coloca 30 anos antes, né? Preparações e tudo, pontos, acertos, e vai por aí. Meses antes da concepção, aquela coisa, os gráficos, né? Aproximação, redução, concepção, primeiro gestação, né? E depois o bebê nascendo. Veja que legal. Aí aqui está um quadro, né? Dessa coisa toda que o André está descrevendo, né? Nesse útero aí, essa beleza toda. Agora eu te pergunto, não vou entrar nesse assunto, mas só vou te perguntar uma coisa. Imagine uma pinça entrando aqui e destruindo tudo isso. Que é o que fazem, né? 20º dia, a futura forma física de Segismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou-me perfeita impressão de um peixe. Não faltavam para isso nem mesmo as reentrâncias branquiais que se revelavam no feto com exatidão absoluta, falando-nos do serviço de recapitulação em cursos e das reminiscências das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes marítimas. A gente vai fazendo a filogênese, a gente vai repetindo, né, a filogênese. Notei que Segismundo fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico, quando em estado de temporária libertação, prendiam-no também a organização fetal. Então, à medida que Raquel se afastava, ele também podia se afastar, não lhe sendo possível abandonar a companhia maternal. Raquel asilava nos braços carinhosos, enquanto sorria ali conosco, fora do campo material mais denso. Depois, quando essas crianças nascem, essas mães ficam igual bobonas, né? Claro, elas ficaram acalentando essas crianças aí o tempo todo da gestação, né? Então fica aquela coisa, meu filho, então. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas e das flores, derramando-os sobre o Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Era belo comprovar-lhes o carinho fraternal naqueles momentos, né, de intensa ternura. Então, eles iam trazendo, os espíritos traziam, né, aqueles tônicos das plantas, das flores, né, e botava ali para ajudar, né? É muita beleza, né? É muito amor, meu Deus. O desenvolvimento da futura mãe de Segismundo compelia Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos, contudo, em cada noite, pela madrugada, repetiam as excursões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos do nosso plano. Então, ele aprendia, extasiado, mais uma lição na esfera espiritual. Como as aves viajoras, que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho, o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães devotadas e carinhosas sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a maçã do carinho do ninho de carne em que um filhinho bem amado deve renascer.
Rara a noite em que não vinham espíritos agradecidos a Segismundo. Olha, Segismundo trabalhava lá no mundo espiritual, né? Muito embora ele tenha sido um homicida, mas trabalhava lá, já estava recuperando, né? Vinham revelar pela harmonia da sua nova reencarnação, prestando à casa e aos pais e a eles os mais variados auxílios. Terminado o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade. Não obstante, continuar interessado no trabalho, em processo, somente regressava à Câmara da Reencarnação, de tempos em tempos, compelido por outro gênero de serviços junto a Alexandre. Então, mais na véspera do nascimento da nova forma física de Segismundo, lá compareci, em companhia do meu venerável orientador, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal no momento culminante. Depois de prolongados esforços em que senti mais uma vez a sublime glorificação da esposa-mãe, Segismundo renascia. Então, disse Alexandre, está pronto o serviço da reencarnação inicial. O trabalho completo com a plena integração do nosso amigo nos elementos físicos somente se verificará de agora a 7 anos. Estou admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constitui a dádiva de um corpo carnal para nossa experiência na superfície da Terra. Viram que coisa interessante, né? Aqui nós trouxemos alguns momentos, né? Quando a Raquel estava adormecida, o Adelino saiu meio assustado, né, do corpo, aí foi preciso do Alexandre chegar perto dele, lembra que ele falava que emana raios de luz e tudo, e aí começou a haver um encontro daqui do Segismundo com o Adelino, o Segismundo beijou a mão do Adelino, e o Adelino ficou todo iluminado, está vendo aquelas faíscas de sombra saindo dele, e ele ficando todo iluminado, comovido, né, porque o futuro filho, o antigo algoz, pedia perdão a ele, né? E ele perdoava, né? E aqui, quando o Alexandre vai dizer, agora nós vamos entregar, né, o Segismundo para Raquel. Então, todo mundo ali observando, isso é muito bonito, isso é muita força da espiritualidade, né? Então, aqui, no princípio da redução do corpo espiritual de Segismundo, então, o Alexandre conversando com ele, né? E aqui foi aquele momento, lembra lá no princípio, quando o Adelino, a Raquel e o Joãozinho fizeram a prece lá no leito, que depois o Alexandre inundou isso aqui de luzes, né? Para que começasse ali o processo, tá? E aqui, né? Quando nasce a criança, né? Então, chegou o Segismundo, Adelino e Raquel juntos, num momento ímpar, né, da família, ali num processo de amor, num processo de harmonia, tá? É isso, minha gente, é isso que nós temos que entender, né, da nossa, sabe, disso que trouxe para nós o Alexandre, o André Luiz, né, nesse estudo. Agora, sou todo ouvido de vocês. Gostei do seu sorriso, Bela, muito bonito. Muito obrigada, meu amigo. Foi maravilhoso, como sempre. Muito bom mesmo. Muito feliz de ter essa oportunidade de ter esse curso com você. A cada aula, um monte de coisa nova, de reflexões diferentes. Então, muito obrigada mesmo. Você já pode clicar em parar a apresentação, se você quiser. Eu já tirei. Esse azulzinho aí, ó, parar a apresentação. Isso. Pronto. Agora, só eu que não apareço, né? Tudo bem. Oi, Antonieta, você tá boa, filha? O César está encantado com você, viu? Que bom. Muito obrigada. Então, gente, tem alguma pergunta ou não? Não. Temos não. Agora vamos seguir para o nosso final. Nossa prece final. Pode fazer para a gente, Bela? Claro. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e a espiritualidade amiga, para agradecer por esse encontro maravilhoso, por tantas reflexões e tantos ensinamentos, que a gente possa usar tudo aquilo que a gente aprendeu aqui para ter atitudes mais conscientes na nossa vida, para, com amor, se dirigir ao próximo, se dirigir a nós mesmos com esse amor também. Que cada vez mais a gente siga na seara do bem, no caminho de Jesus, e que toda vez que a nossa mente
sair um pouquinho desse caminho, que a gente lembre da espiritualidade que sempre nos rodeia, que sempre nos ampara, que sempre prepara aí esse processo maravilhoso que é a vida, desde o momento que a gente vem ao mundo até o momento que a gente desencarna. E que a gente possa pedir ajuda quando a gente precisar. Que Jesus nos acompanhe nessa semana que está para começar e que a gente possa ser e levar amor. Assim seja. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Guaraci. Obrigada, gente. Foi ótimo. Muito obrigada. Você. Beijo Tchau para pra todos vocês. vocês. Tchau, Gilmara. Beijo, meu querido. Obrigado por tudo. Você não apareceu